Olá, querido, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada em Jesus Cristo. Estamos estudando uma lição incrível. É uma carta de Paulo aos Hebreus. Serve tanto para o povo daquela época quanto para nós hoje. É muito atual essa carta. A lição da semana tem como título Jesus, o sacerdote fiel. Eu quero ler para você o texto bíblico, como sempre faço. É o texto que introduz a lição. Hebreus 7, verso 26, nós lemos assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Queridos, o pecado foi algo desastroso para a raça humana e para todo o mundo, né? O mundo como um todo sofreu e sofre as consequências do pecado, mas o ser humano, obra-prima da criação divina, foi extremamente afetado por isso. A própria natureza humana foi afetada pela presença do pecado, porque na presença de Deus o pecado não pode existir. Olha que coisa interessante. Então o pecado causou separação entre nós e Deus. Havia um abismo entre nós e Deus. Foi necessário a ação divina para estabelecer uma ponte. Foi necessário a ação divina para poder ter uma ligação novamente com o ser humano. E a lição dessa semana fala sobre o sacerdócio de Cristo. Esse Cristo maravilhoso, ele tem muitas diferenças do sacerdote humano. Obviamente, o sacerdote humano, ele deveria oferecer sacrifício não só pelo povo, mas para si também, porque ele também tinha pecados, né? Mas Cristo não precisava oferecer sacrifício para si próprio, porque ele é isento do pecado, ele não se contaminou com o pecado. Eu, como sempre faço, gosto de ler alguns parágrafos da lição. E eu quero ler para você o que está abaixo da pergunta 1. Olha que coisa interessante. O propósito básico de um sacerdote é mediar entre os pecadores e Deus. Sacerdotes foram designados por Deus a fim de ministrar em favor dos seres humanos. Portanto, deviam ser misericordiosos e compreender as fraquezas humanas. Em Hebreus 5, do verso 5 ao verso 10, Paulo mostrou que Jesus cumpre perfeitamente essas características. Foi designado por Deus, Hebreus 5, 5 e 6, e nos entende, pois também sofreu, Hebreus 5, 7, 8. Porém, existem algumas diferenças importantes. Jesus não foi escolhido dentre os homens, Hebreus 5:1. Em vez disso, adotou a natureza humana para, entre outras coisas, servir como um sacerdote em nosso favor. Ele não ofereceu sacrifício por seus próprios pecados, Hebreus 5:3, mas apenas pelos nossos, pois ele não tinha pecado, Hebreus 4, verso 15, Hebreus 7, 26 a 28. Aqui eu quero dizer para você o seguinte: você e eu temos um mediador, um intercessor diante de Deus. Ele é o nosso sacerdote. Ele intercede por mim e por você. Ele não tem pecado, mas sofreu as agruras do pecado. Ele nos entende, ele conhece você. Eu gostaria muito de saber qual é a sua reação em entender que existe um ser que intercede por você. Que existe um Deus maravilhoso, que é Jesus Cristo, que intercede junto ao trono do Pai por você. Ele é o próprio sacrifício por você. Como é que você entende isso? Como é que você olha para isso? O que isso traz de alívio ao seu coração? Não é você que precisa lutar. Você precisa simplesmente aceitar o sacrifício de Cristo e aceitar a intercessão dele por você. Isso traz muito alívio ao seu coração? Comenta com a gente aqui. Eu gostaria muito de saber isso de você. A sua realidade, a sua vida. Sabendo que alguém impecável intercede por você, um Deus de amor. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.